dando continuidade às apresentações da primeira jornada online GEMOCA. Hoje nós vamos falar sobre câncer coloretal, epidemiologia, prevenção e identificações tumorais. Eu me chamo Marina, sou nutricionista especializada em nutrição e oncologia e hematologia, mestre em ciências na área de assistência ao paciente oncológico e atualmente doutoranda do programa de clínica médica aqui da Unicamp. Um pouco dos tópicos que nós vamos abordar nessa primeira parte da apresentação. Em relação à incidência, a Agência Internacional de Pesquisa no Câncer e a Organização Mundial de Saúde estimaram em 2018 que o câncer coloretal ocupava a terceira posição de tumor mais incidente no mundo e teve o equivalente a 1.850.000 novos casos de câncer em 2018. Em relação à mortalidade, o câncer coloretal ele ocupa o segundo lugar em relação às mortes. Em 2018 foi estimado 881.000 mortes por câncer coloretal. E as projeções futuras, a Organização Mundial de Saúde estima um aumento de cerca de 80% na incidência e na mortalidade anual do câncer coloretal. Então, numa estimativa de 2008 a 2030 que eles apresentam, em 2008 tiveram 1.200.000 casos de câncer coloretal e para 2030 se espera 2.200.000. Em relação às mortes, ocorreram 600.000 mortes e se espera 1.100.000 mortes em 2030. Já aqui no Brasil, o câncer coloretal também tem uma incidência bem importante. Ele ocupa a segunda posição em relação a tumor mais frequente, tanto para os homens quanto para as mulheres. Em relação à mortalidade, ele também ocupa essa segunda posição. E como está apresentado aqui no gráfico, no intervalo de 2008 a 2018, a gente consegue visualizar como esse tumor ele vem crescendo, a sua incidência e, por consequência, a sua mortalidade também vem crescendo. Com uma rede complexa de mecanismos, o câncer se caracteriza por uma desordem com etiologia abrangente, influenciada por fatores externos ou genéticos. Então, na carcinogênese, a gente consegue estudar quais seriam esses pontos-chave, o que as células tumorais estariam promovendo para conseguir fazer a sua manutenção e ter esse crescimento, em algumas vezes tão rápido. Então, dentre esses pontos chaves das células tumorais está o controle e sinalização proliferativa, a sua capacidade de evitar supressores de crescimento, a sua capacidade de evitar a destruição imune, a replicação ilimitada que ela é capaz de fazer às células tumorais, a inflamação promotora de tumor, a sua capacidade de invasão e de formação de metástases, a indução à angiogênese, permitindo que se mantenha o crescimento das células tumorais, a mutação e a instabilidade genômica, a morte celular dificultada e a desregulação energética celular. Todos esses são os pontos-chave, é uma figura bem conhecida na literatura, mas que está associado com a dificuldade de controle dessa doença. Em relação ao câncer coloretal, é uma doença heterogênea, influenciada por fatores genéticos e externos. A maioria dos casos correspondem a tumores esporádicos e desses tumores esporádicos, 70 a 75% eles estão na via adenocarcinoma convencionais, que são os pólipos convencionais, e de 25 a 30% na via serrilhada. Em relação aos métodos de rastreio, ainda se recomenda e se utiliza o exame de sangue oculto das fezes, assim como o teste imunoquímico das fezes, ambos com uma indicação de realização a cada 2 anos, de 1 a 2 anos. Em relação à colonoscopia e sigmoidoscopia, esses dois exames eles não têm um consenso tão exato em relação à sua repetição, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda que esse rastreio comece a partir dos 50 anos e que pelo menos uma vez seja feito um desses exames. Em relação a se repetir ou não, vai depender se tem um achado positivo, se esse paciente tem um histórico familiar de câncer coloretal, se ele é sintomático, se ele apresenta um resultado positivo nos outros exames de rastreio, como sangue oculto nas fezes. Então, essa repetição ela não tem um padrão tão fechado, mas o ideal é que pelo menos uma vez se faça de acordo com a Organização Mundial de Saúde.
Já em relação aos fatores de risco para o câncer coloretal, os fatores não modificáveis são o histórico familiar, as doenças hereditárias, como o síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar, as doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Já os fatores modificáveis, que são aqueles que são muito importantes para que a gente consiga melhorar a incidência dessa doença e a mortalidade, são o tabagismo, o etilismo, a obesidade, a atividade física e os hábitos alimentares. A respeito dos fatores dietéticos associados ao câncer coloretal, há fatores que são associados à redução do risco e ao aumento do risco. Associados à redução, a ingestão de frutas e hortaliças, a ingestão de grãos integrais, de alimentos fontes de fibra, ingestão dos leites e dos derivados, a ingestão do cálcio alimentar suplementar também, foram associados à redução do risco e associados ao aumento a ingestão das carnes processadas, embutidas e da carne vermelha em geral. E a partir dos estudos dietéticos com o câncer coloretal, surgiu um questionamento que motivou a minha pesquisa durante o mestrado e a minha pesquisa atual, de qual seria a associação, então, do cálcio sérico com o câncer coloretal, já que é tão comprovada essa associação com o cálcio alimentar, estaria o cálcio sérico se associando também ao desfecho, ao prognóstico desses pacientes? Pensando na possibilidade do cálcio sérico estar associado ao câncer coloretal, nós revisamos na literatura alguns estudos e aqui eu trago uma figura sobre os mecanismos de controle do cálcio. Então, quando há uma redução do cálcio sérico no nosso corpo, há uma inativação dos receptores de cálcio na paratireoide, levando um aumento da produção do seu hormônio, aumentando o PTH, o hormônio da paratireoide. Ele leva a uma ativação dos receptores de PTH no tecido ósseo e nos rins, que promovem um aumento da reabsorção óssea de cálcio e da reabsorção tubular de cálcio nos rins. Ainda nos rins, há um aumento da produção da 1,25 de hidroxivitamina D, que leva à ativação dos receptores de vitamina D no tecido ósseo e no intestino, que vão promover, mais uma vez, a reabsorção óssea de cálcio e a reabsorção intestinal de cálcio, fazendo assim esse controle do nosso cálcio sérico nesse feedback negativo. E pensando no eixo-chave, que demonstra uma importância bem significativa, tem o PTH, né, o hormônio da paratireoide, e como já foi demonstrado em inúmeros estudos e comprovado, muitos tipos tumorais as células tumorais fazem a secreção de uma proteína relacionada ao PTH, que seria o PTHRP. Essa proteína, ela consegue mimetizar o efeito do PTH no nosso corpo, então ela promove um aumento do cálcio sérico e muitas vezes levando à hipercalcemia maligna em alguns tipos tumorais. Então, revisando na literatura, nós identificamos que isso é mais frequente no câncer de pulmão, no mieloma múltiplo, no câncer de mama, também é frequente no carcinoma de células renais, no carcinoma de células escamosas, o câncer de cabeça e pescoço, e também no câncer de ovário. Mas no câncer coloretal isso não é tão frequente. Não é um achado comum nos pacientes, a hipercalcemia maligna. Também não há muitos estudos, nem muitos relatos de caso onde ocorreu um número marcante de pacientes com esse quadro. Então, isso é um pouco estudado, vamos dizer. E a partir disso, frente ao impacto do câncer coloretal, sua elevada incidência, sua elevada mortalidade, a necessidade de encontrar novos marcadores para melhoria do seu prognóstico e do manejo desses pacientes. Então, durante meu trabalho de mestrado, foram realizadas análises com pacientes com câncer coloretal, uma corte retrospectiva, onde a gente identificou que os níveis séricos de cálcio corrigido elevados, eles foram associados a um pior prognóstico desses pacientes, mas na literatura realmente há uma escassez de estudos nessa área. E dentre os fatores que podem interferir nos níveis de cálcio sérico nos pacientes oncológicos, como já havia citado, se destaca o PTHRP, que é uma proteína
que há realmente a comprovação que os tumores fazem essa produção do PTHRP, que mimetiza o efeito do PTH no nosso corpo. Então, é uma proteína que tem uma importância muito grande para se estudar e tentar melhorar o manejo dos pacientes. Então, as alterações do cálcio sérico, elas poderiam ser uma consequência de níveis elevados do PTHRP nos pacientes com câncer coloretal. Nós fizemos esse questionamento e, a partir disso, então, nós identificamos um estudo na literatura que mostrou de maneira clara essa associação, onde foi feita uma análise do tecido tumoral de pacientes com câncer coloretal ou sem o câncer coloretal para identificar a presença dessa proteína. É um estudo de 1999. Nessa primeira figura, a gente consegue visualizar uma mucosa normal intestinal, onde também não há expressão do PTHRP. Já na figura B, na figura ao lado, é um tecido de um adenoma túbulo-viloso, onde também não há a expressão do PTHRP. Na figura C, a gente consegue identificar a expressão do PTHRP. É um tecido de um adenocarcinoma, onde há essa presença justamente nos componentes carcinomatosos do tecido. Na figura D, já é um tecido onde há um adenocarcinoma bem diferenciado e não há essa expressão do PTHRP. Na primeira figura, a gente visualiza um adenocarcinoma pouco diferenciado, onde há uma expressão forte do PTHRP. Na figura ao lado, é um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, com invasão subserosa, onde a expressão do PTHRP está forte na localização da invasão subserosa. Nessa figura abaixo, a gente visualiza um adenocarcinoma também moderadamente diferenciado, onde o PTHRP está mais expresso nas margens do avanço do que nas partes adjacentes ao adenocarcinoma, onde ele está tendo essa invasão. E na última figura, a gente visualiza um adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Aqui seria uma invasão linfática, as células tumorais elas estão dentro do vaso linfático, onde há também uma expressão muito forte do PTHRP. Então, frente a esses achados e principalmente a esse artigo que identificou a presença do PTHRP no câncer coloretal, nós decidimos que isso seria o tema do meu doutorado. Então, atualmente, esse projeto está sendo realizado no Laboratório de Oncologia Molecular do professor José Barreto e intitulado como Avaliação da associação entre o cálcio sérico, a expressão do PTHRP no tumor, as características clínicas e tumorais, como um fator prognóstico em pacientes com câncer coloretal. Esse estudo ele está utilizando uma coorte retrospectiva de pacientes com câncer coloretal. Está sendo identificado por imunistoquímica a expressão do PTHRP no tecido tumoral e depois será avaliado todas as variáveis clínicas e sociodemográficas e o cálcio sérico, é claro, nesses pacientes para a gente identificar essa associação. Em conjunto comigo, durante toda a realização dessa parte laboratorial, está a Sandra, que é a técnica do Laboratório de Oncologia Molecular, que eu vou passar a palavra, que ela vai dar continuidade agora, falando sobre identificações tumorais. Aqui as referências que eu utilizei nessa primeira parte da apresentação, e muito obrigada a todos. Olá, meu nome é Sandra, eu sou bióloga e vou dar continuidade à apresentação anterior falando um pouquinho sobre as identificações tumorais, especificamente a imunistoquímica, que é uma metodologia que permite identificar as moléculas em cortes ou camadas de células por meio de anticorpos. É uma ferramenta essencial na complementação diagnóstica em patologia cirúrgica desde a década de 80. Também é extremamente popular na pesquisa do câncer e continua sendo o padrão ouro no diagnóstico clínico do câncer. Além disso, é possível identificar a histogênese dos tumores, os tumores em estágio, prever o prognóstico do tumor e prever e monitorar a resposta terapêutica dos pacientes em tratamento. Também é uma técnica de baixo custo em comparação com outros métodos de diagnóstico e é uma técnica robusta e confiável e com um painel de biomarcadores
bem grande. No caso, a imunistoquímica, você pode fazê-la de dois métodos, tanto o direto quanto o indireto. No método direto, ele é adequado para detectar os antígenos altamente expressos. Então, quando você tem uma lâmina e o seu tecido está ali, você tem as proteínas, que aqui são representadas pelo antígeno em vermelho. Então, como que funciona? Você tem diretamente esse anticorpo primário, representado por azul, que vai se ligar diretamente a essa proteína e vai gerar, depois, com um estímulo de coloração, vai gerar uma coloração marrom. Existem outros tipos também de coloração, mas essa é a principal. E você também pode utilizar, ao invés de um anticorpo marcado com essa enzima que vai gerar essa cor marrom, você pode utilizar um anticorpo marcado com fluorocromo, que aí, quando ele for excitado no microscópio com uma luz específica, ele vai gerar um sinal bioluminescente. Essa técnica, ela reage diretamente com o antígeno, né? Esse anticorpo é diretamente com esse antígeno. Não necessita de etapa adicional com anticorpo secundário, porque na próxima etapa vai existir, eu vou falar para vocês. É um método simples e rápido e tem baixa sensibilidade. Esse é o ponto negativo. Porém, no método indireto, ele é adequado para antígenos fracamente expressos. Por quê? Porque ele amplifica o sinal fornecido pelo reagente secundário. Então, no anticorpo primário, né, que ele era representado pelo azul, ele não vai ter marcação nessa técnica. Porém, vai existir um anticorpo secundário que vai ser marcado com uma peroxidase. E daí, com isso, vai ocorrer a amplificação do sinal devido a mais de uma molécula de anticorpo secundário se ligar a cada anticorpo primário. Isso vai gerar uma maior sensibilidade desse teste, porém vai demandar um pouco mais de tempo. Então, aqui nós temos a representação desse método indireto, onde nós temos células aqui que representam um tecido em uma lâmina, né? Onde você vai ter as proteínas, que são aqui representadas por esse antígeno, onde o anticorpo primário, que não é marcado, ele vai se ligar diretamente ao antígeno de forma específica. E logo depois, o anticorpo secundário, ele vai se ligar ao anticorpo primário, gerando uma amplificação do sinal. E assim, ele vai ter com ele uma enzima que vai gerar depois, posteriormente, um precipitado marrom, que eu vou falar sobre ele mais para frente. E essa ativação, gerando esse precipitado marrom, depois vai ser possível de ser observado no microscópio, mais ou menos dessa forma. Então, é importante observar que para você fazer uma boa preparação das amostras, para depois que sua imunistoquímica fique boa, é importante passar por todas essas etapas, né, de fixação, desidratação, permeabilização, emblocamento, secção e a confecção das lâminas. Então, a fixação ela é a primeira etapa de tratamento do tecido, depois que ele é retirado, né, ou seja numa biópsia, ou seja num animal experimental. Então, ele precisa ser imerso em um líquido, que vai ser esse fixador, que vai interromper o metabolismo desse tecido, né, autólise e necrose das células. Ele vai estabilizar a morfologia das estruturas e dos componentes bioquímicos, vai preservar a antigenicidade dos constituintes do tecido, que vai ser muito importante porque nós vamos precisar deles depois para as ligações com os anticorpos, né? E ele faz isso através das formas das ligações cruzadas com as proteínas, tornando-as insolúveis. Então, esse fixador, ele preserva, né, os epítopos das proteínas, mas ele também não pode ficar muito tempo com esse tecido imerso, porque ele pode mascarar esses epítopos. E se ele passar de mais de 24 horas, muito tempo, ele pode não ser detectado depois, os epítopos, né? Eles ficam prejudicados, porque eles são muito mascarados também por esse tempo excessivo no fixador. Então, os principais fixadores que nós utilizamos são formaldeído e paraformaldeído. Mas é importante lembrar que não há um fixador perfeito, que é muito importante, antes de se fazer qualquer experimento, observar o que você quer avaliar naquele tecido, quais são as estruturas morfológicas de interesse para você poder escolher uma fixação adequada, um fixador adequado para aquele tecido, para aquele método que você gostaria de utilizar.
Então, a próxima etapa seria a desidratação e a permeabilização desse tecido. Então, logo que você tem aquele tecido no fixador, você vai retirar ele de lá e colocar aqui nesses cassetes, que são estruturas de plástico, né? Onde você pode cortar ele como você precisar e fechar ele aqui nesse cassete, colocando ele imerso em umas concentrações de álcool crescentes. Então, no caso aqui, você vai iniciar com álcool 70, depois 80, 90, até o álcool 100. Porque depois do álcool 100, ele precisa passar pelo xilol, que é a parte da diafanização, onde todo esse xilol vai penetrar nesse tecido, fazendo com que ele fique mais transparente e preparando ele para ser emblocado na parafina. Então, depois que ele sai do xilol, ele precisa passar pela parafina, que vai estar numa estufa de 60 graus a 65 graus, mais ou menos, que é a temperatura ideal para ela ficar derretida. E aí você vai imergir esses tecidos dentro desse cassete, aqui nesses potes de parafina, pelo menos 2 passagens para sair bastante o xilol da etapa anterior e ele ficar direitinho conservado. Também nós utilizamos o Paraplast no laboratório, que é uma parafina, digamos que purificada. E ele é muito bom para depois, quando nós formos para a próxima etapa de fazer os cortes no micrótomo, ele fica muito melhor com o Paraplast mais fácil de cortar, com uma qualidade melhor. Então, aqui nós temos a parte do emblocamento. Então, quando você tem o seu tecido lá na estufa, você vai retirar ele de lá e colocar ele aqui, ó, nessas forminhas, de acordo com o tamanho dele. Então, tem vários tamanhos. Você vai escolher o tamanho mais adequado e vai abrir, né, aquela caixinha e colocar. Essa parte você descarta e essa parte você coloca em cima dessa forminha com o tecido lá dentro, formando assim os blocos. Então, aqui nós temos o equipamento, né, que faz isso. E formam esses bloquinhos. Então, depois que eles já secaram, que eles já ficaram rígidos, eles vão ficar dessa forma, com o material lá dentro e a parafina em volta, eles vão estar prontos para serem cortados no micrótomo. Então, aqui, como você vai fazer? Você tem esse bloco, e aí você vai precisar de um equipamento como esse, que é um micrótomo, que ele é específico para fazer cortes de 3 a 5 nanômetros. Aliás, ele faz de várias espessuras, mas nós utilizamos mais de 3 a 5 nanômetros, porque é uma espessura muito boa para ser verificada depois no microscópio. Então, aqui você faz esses cortes bem fininhos, eles são coletados aqui, colocados numa água, você pode misturar um pouco de álcool com essa água, que é só para esticar mesmo o tecido, e depois daqui ele é passado para a água em banho-maria. Essa água tem que estar mais ou menos a uns 40, 50 graus, não pode estar muito quente, porque senão derrete a parafina que está ali junto com o seu tecido, e o seu tecido vai embora junto com ela. Então, uma vez que os seus tecidos estão aqui, você vai pegar uma lâmina e vai coletar o seu tecido, e aí você vai ter as lâminas prontas. Depois elas vão para a estufa, para terminar de serem aderidas às lâminas mesmo. Uma coisa que eu não falei é que essas lâminas, elas precisam ser tratadas antes com um tratamento adesivo. O que é isso? Normalmente, nós utilizamos o silano, que é um tratamento que existe na lâmina, né? Existem lâminas prontas, silanizadas também, para serem compradas, que ele não permite que o corte escorregue e saia, se desprenda da sua lâmina no momento do seu experimento, tá? Então, antes de você iniciar uma imunohistoquímica, é muito importante selecionar 2 tipos de controle, né? Tem o controle positivo, que nem sempre é possível obter um controle positivo, e o controle negativo, que é essencial, você não pode fazer um experimento sem ele. O controle positivo vai ser selecionado um tecido conhecido, que você sabe que vai expressar aquela proteína positivamente quando você colocar aquele anticorpo específico. Então, já é um tecido conhecido que você sabe que vai ser positivo. Então, nesse caso, mesmo que as suas amostras forem negativas e o controle positivo funcionar, significa que o experimento está funcionando, porque deu o positivo ali.
e ele é expresso por essa coloração amarronzada ali na figura, que é onde mostra que o DAB reagiu, que é o cromógeno, né, que depois eu vou falar dele, mas ele reagiu e gerou essa coloração marrom. Já o controle negativo, ele é uma lâmina que você pode escolher do seu próprio tecido, mas você vai deixar de fazer a etapa do anticorpo primário. Por quê? Porque o anticorpo primário, ele vai se ligar especificamente ao antígeno, né? Então, quando você faz essa ligação bem específica, significa que ele marcou especificamente e ok, ele pode dar positivo ali. Mas se você não colocar o anticorpo primário, significa que o anticorpo secundário não vai ter onde se ligar. Então, é para não aparecer nenhuma ligação àquele tecido. Então, o controle negativo, ele sempre não pode aparecer nada de marrom, não pode aparecer background nenhum. Então, significa que ele é um controle negativo, ok, tá? Então, se você verificar qualquer marcação, né, apresentada pela coloração marrom no controle negativo, significa que o anticorpo secundário se ligou a algum local ali que não era específico, tá? Então, isso significa que o protocolo ainda não tá bom, que o ideal é você melhorar o seu protocolo para que você tenha um fundo bem limpo, para que isso não te atrapalhe na sua visualização da sua proteína específica posteriormente. Então, aqui nós temos as etapas básicas para a preparação da imunistoquímica, né? Que você vai ter as suas lâminas e vai começar com a desparafinização e hidratação dos cortes, permeabilização, recuperação antigênica, bloqueios tanto da peroxidase endógena quanto das ligações inespecíficas, incubação tanto do anticorpo primário quanto do anticorpo secundário, revelação, contracoloração, desidratação e montagem das lâminas. Então, aqui nós temos esses frascos onde nós colocamos as soluções necessárias para serem utilizadas. Então, o xilol, no caso, é o primeiro. Por quê? Porque o seu corte que vai estar na lâmina, ele vai ter sido emblocado em parafina. Então, ele vai ter esses resíduos de parafina que você vai precisar retirar para conseguir utilizar esse seu corte. Então, o xilol, ele é miscível em parafina. Então, ele vai ser o inicial para começar a hidratação dos nossos cortes. Então, tá ali, você vai passar pelo menos em 2 vezes no xilol, depois concentrações decrescentes de álcool etílico. Então, começa com álcool 100, tá? Porque ele tem que retirar todo aquele xilol anterior, da etapa anterior. Então, assim, o xilol retira a parafina da etapa anterior. Depois, o álcool retira o xilol da etapa anterior. E assim vai. Por isso que você tem concentrações decrescentes de álcool. Começa com 100, depois 90, 80, 70... E aí, depois dos 70, ele pode ir para a água, onde ele já vai estar hidratado e pronto para começar a nossa reação de imunistoquímica propriamente dita. Então, para você fazer essa reação, é importante verificar aonde está a sua proteína alvo, né? Onde na célula ela está localizada? Ela está localizada no núcleo, no citoplasma ou na membrana, né? Porque se ela estiver localizada dentro da célula, é importante você fazer essa permeabilização, que é quando o anticorpo necessita de acesso para o interior das células, a fim de detectar o antígeno-alvo. Então, nesse caso, ó, quando ela está ou no citoplasma, na face citoplasmática da membrana, ou são antígenos nucleares, tá? E normalmente nós utilizamos detergentes como o Triton ou o Twin 20 diluídos em PBS ou TBS, que são tampões utilizados na lavagem de uma etapa para outra quando nós estamos fazendo o experimento. Isso vai depender, mas normalmente a gente deixa de 10 a 30 minutos, dependendo do protocolo. A próxima etapa é a recuperação antigênica. Então, nós tínhamos lá, né, os nossos antígenos. Esses antígenos, eles são considerados assim, as proteínas. Então, quando ele foi fixado, esses antígenos, eles têm epítopos muito específicos, representados por essas partezinhas aqui. Então, assim, quando ele foi fixado, esses epítopos podem ser mascarados. E aí, a sua reação pode não funcionar. Então, essa recuperação antigênica, ela vai recuperar esses epítopos dessas proteínas
para esses anticorpos conseguirem fazer as ligações específicas aqui diretamente no antígeno. E aí, nessa recuperação antigênica, ela pode ser feita de várias formas. Normalmente, ela é ou enzimática e proteolítica, quando você utiliza a proteinase K, por exemplo, a tripsina e a pepsina. Então, você coloca essas enzimas em cima do seu tecido para que ela faça essa permeabilização e depois lava, né, com o tampão de lavagem. Ou também ela pode ser feita com calor, que no caso ela vai utilizar tanto um vaporizador, quanto uma panela de pressão, quanto forno de micro-ondas, banho-maria, autoclave, vários métodos. Então, nesse calor é colocado um tampão específico, né? Essas lâminas são mergulhadas em um tampão específico, que normalmente é o tampão citrato ou EDTA, mas são específicos para recuperar esses epítopos dessas proteínas. Só que para isso ela precisa de uma temperatura específica que é alta, então é necessário utilizar o forno de micro-ondas ou esses outros equipamentos, tá? Então a técnica ideal, ela vai depender do antígeno, do tecido e do método de fixação ou do anticorpo primário. Então tudo isso tem que ser verificado e todo o teste que é feito antes de se iniciar uma imunistoquímica, aliás, antes de você fazer um experimento, é necessário fazer uma padronização. Alguns antígenos requerem até uma combinação de aquecimento com digestão enzimática para liberar os epítopos. Então, a próxima etapa, né, depois que essas lâminas passam por essa recuperação antigênica, elas são lavadas no tampão de lavagem e começa a parte dos bloqueios, onde o objetivo é reduzir o sinal de fundo, que é chamado de background, ou falsos positivos, tá? Então, nesse caso, nós temos dois tipos de bloqueio. O bloqueio da peroxidase endógena, que já é uma enzima, assim, conhecida, existente normalmente nos tecidos. Então, você tem que bloquear para ela não reagir com o substrato, que é o DAB, que depois vai gerar aquela cor marrom. E normalmente ela é feita com peróxido de hidrogênio. E depois tem o bloqueio das ligações inespecíficas, que esse bloqueio normalmente é feito com uma outra proteína. Então, qualquer proteína que não se ligue ao antígeno-alvo pode ser usada para bloqueio. Então, normalmente nós utilizamos BSA, mas também pode ser usado caseína ou soro. Após essa etapa de bloqueio, essas lâminas são novamente lavadas no tampão de lavagem e se inicia a incubação com o anticorpo primário, onde ele vai se ligar diretamente àquele antígeno. Então, nós temos dois tipos de anticorpo. Tem os policlonais e os monoclonais. Os policlonais são feitos quando os anticorpos são produzidos por diferentes linhagens de linfócitos a partir de várias porções do antígeno, gerando especificidades diferentes para epítopos diferentes ao mesmo antígeno. O que isso significa? Que os anticorpos policlonais são populações heterogêneas que podem reconhecer vários epítopos. Então, eles são mais tolerantes a mudanças na conformação das proteínas, resultantes, por exemplo, de fixação ou mudanças de temperatura. Já os anticorpos monoclonais, eles são feitos com linhagem de linfócitos cultivadas separadamente para produzir um anticorpo específico de determinado epítopo. Então, como resultado, é menos provável que eles reajam de maneira cruzada e evita aquele background, aquelas manchas no fundo que não são específicas na ligação. Então, quando a lâmina passa pelo anticorpo primário, né, o anticorpo primário ele vai ficar overnight, vai ficar a noite inteira reagindo ali no anticorpo primário. Então, no dia seguinte, nós pegamos essas lâminas, lavamos novamente no tampão de lavagem e começa a etapa do anticorpo secundário. Esses anticorpos são aqueles conjugados com aquelas enzimas que convertem os substratos em substâncias cromógenas insolúveis. Então, normalmente, ela é uma peroxidase de rábano silvestre que converte a diaminobenzidina, que é o DAB, em um produto marrom. Mas existem outros também, esse é um exemplo mais conhecido.
Esses precipitados que geram com essa coloração marrom, eles são fotoestáveis, e isso é ótimo, porque você pode guardar as lâminas por muito tempo e elas não estragam, elas não perdem a cor. E elas podem ser facilmente observadas em microscópio de luz, não é necessário um microscópio específico com nenhuma luz específica para isso. Então, quando você tem a revelação e a contracoloração, a revelação do DAB, ela vai aparecer dessa forma aqui, ó. Aqui ele tá bem fraquinho, é um experimento que eu fiz no laboratório, com o anticorpo CD44, ele não é específico para núcleos, então nós conseguimos ver aqui que a marcação ela não tá muito redondinha, porque ela não é nuclear, então é marronzinha aqui. E essa daqui é o anticorpo de Ki67, que eu utilizei de um site de anticorpo conhecido nosso, que ele é uma marcação nuclear, então a gente consegue ver direitinho aqui quais são as células marcadas bem redondinhas do nuclear, dos núcleos. Então aqui também tem uma marcação mais forte. E aqui é aquela coloração, que na verdade não é uma coloração, né? É uma contracoloração que a gente fala. Por quê? Porque aqui tem uma reação, né? Com o DAB, então é uma reação enzimática depois que as ligações dos anticorpos foram feitas. E aqui nós temos uma coloração, mas é só para a gente observar onde estão as células, né? Porque aqui, se a célula, por exemplo, quando você faz um tratamento no tecido, você faz essa reação aqui com o DAB, por exemplo, ele é transparente, então você não vai conseguir enxergar onde estão as células. Então, nós fazemos essa contracoloração com hematoxicilina só para marcar os núcleos e você conseguir identificar aonde estão as células e aonde estão as marcações. Então, aqui, na verdade, é só um controle negativo para a gente enxergar que não há nenhuma coloração aqui, nenhuma reação imunistoquímica aqui, tá? A coloração existe, que é da hematoxicilina. Então, a próxima etapa é de desidratação dessas lâminas. Então, eu hidratei para fazer a reação de imunistoquímica, já terminei essa reação e agora eu vou desidratar para poder montar a lâmina e ela ficar conservada ainda por muito tempo. Então, eu volto aqui no meu... Agora é a concentração crescente de álcool, então vai começar com álcool 70, depois álcool 80, depois álcool 90 e assim vai. Até o álcool 100, tá? Não necessariamente precisa ser nessas concentrações, pode ser 95% até chegar ao 100, mas ela precisa ser crescente. E a partir do momento que você está no álcool 100, ela já foi desidratada, mas você precisa passar para o xilol, porque só o xilol é miscível na resina de montagem, tá? Então, você precisa passar ela para o xilol primeiro, para depois você conseguir prepará-la para a montagem. E aí, como é feita essa montagem? É utilizado um meio que vai aderir uma lâmina a uma secção de tecido. Na verdade, vai aderir uma lamínula, né? A lâmina é maior e aí você tem a lamínula, que você coloca uma gotinha de resina e cola a lamínula em cima para ficar montada dessa forma. Essa resina, ela é importante para proteger a amostra e as manchas de danos físicos, tá? A resina e a lamínula. E aqui tem uma esquematização geral da imunistoquímica. Então, tem todas as etapas, né? Você primeiro tem as lâminas, então tem a desparafinização das lâminas. Depois você vai fazer a recuperação dos epítopos, tá? Então, aqui você vai colocar numa temperatura quente. Depois você vai ter o bloqueio da peroxidase endógena e bloqueio das ligações inespecíficas. Depois essas lâminas são levadas ao anticorpo primário e colocadas a overnight, a 4 graus, tá? Tem outros protocolos também, mas esse é um protocolo bem firmado no nosso laboratório. Depois ele vai para o anticorpo secundário no dia seguinte. Depois vai fazer essa reação imunoenzimática com o DAB, que vai gerar essa coloração marrom, e depois, para a gente conseguir enxergar o tecido, nós vamos fazer uma contracoloração com a hematoxicilina, e aí você vai conseguir enxergar onde tem coloração e onde tem marcação com o anticorpo, tá? Onde tem marcação vai ficar marrom, e onde tem só a coloração do núcleo com a hematoxicilina, você vai enxergar daquela cor que eu mostrei anteriormente, mais roxinha.
Então, aqui suas lâminas estão prontas e você pode analisá-las em qualquer microscópio de luz. Tá bom? Muito obrigada pela apresentação. Tchau, tchau.